Estamos aqui de volta para mais uma revisão. Dessa vez eu tô trazendo esse Doutor Destino lá de Guerras Secretas 2015. Eu confesso que quando eu fiz aquela live com o Juarez e o Marcelo, nós falamos sobre os lançamentos da época, né, da Hasbro. E eu não fiquei muito com vontade de adquirir esse boneco. Achei muito estranho. Falei, não conheço ele direito, conheço só o Doutor Destino clássico, porque assim, eu parei de ler os quadrinhos lá em 2010, 2011, então assim, eu não acompanhei essa Guerras Secretas. A única que eu acompanhei foi aquela primeira lá da década de 80 lá. E aí quando eu vi o boneco, eu peguei, né, deixei de lado. Aí o Marcelo acabou comprando, fez a revisão, eu acabei achando interessante. E depois fui acompanhando, né, outras críticas e acabei assim, pegando um certo gosto pelo boneco e fui, um pouco antes de adquirir ele, eu fui ver, né, as Guerras Secretas de 2015, achei legal, né, a história, gostei demais, né, de como esse personagem foi inserido, né, tudo que ele faz. E eu comecei a procurar o boneco, achei num preço legal, tá numa faixa de 160, acho que 162, 169, por aí, tá nessa faixa assim, é, nas lojas online da rede Americanas, né, que é a Americanas, Submarino, Shoptime. Para quem não sabe, é praticamente a mesma dona, né? Então, tá aqui, ele tá até cansado de ficar em pé. Cansou de me escutar falando. Então eu acabei adquirindo ele num preço legal. Então estou trazendo ele aqui agora. Eu gostei demais. Eu confesso que olhando as fotos eu não imaginava que o boneco ia me cativar tanto como ele cativou. Achei muito bonito, ele é muito detalhado. Ele é o mesmo molde do Doutor Destino que saiu naquela wave do Quarteto Fantástico. Que se eu não me engano acho que é o quarteto com traje preto. E eu vou deixar aqui nos cards, o Marcelo fez um vídeo de comparação dele com o clássico, né? É o mesmo molde, as únicas coisas que mudaram são as cores e no caso desse, né, é a capa, que ela é como se fosse um manto, ela não tem aquelas presilhas aqui, né, aqueles objetos que ele tem aqui, né, para segurar. Era um tecido mesmo jogado por cima dele. E é muito bem feito, se bem que eu adoraria que isso aqui fosse de tecido, para você poder mexer melhor, não precisar tirar ele, que nem eu fiz umas fotos dele sentado num trono, eu tive que tirar a capa para poder colocar ele sentado, porque o saiote aqui, ele é partido aqui, né? Ele é cortado, e você consegue dobrar ele aqui para cima e movimentar as pernas para sentar, né? E a parte de trás não atrapalha. Mas não dá para fazer isso com a capa, fica muito ruim. Então, se fosse uma capa de tecido, eu ia amar, eu dar 10 para esse personagem, para esse boneco. Mas é uma capa de vinil, né? E um plástico, um borrachado. É legal, é bonito. Deixa ele com ar de imponência, mesmo ele sendo numa cor que não é a cor clássica. É um pouco estranho para muitos. Mas tá aqui, eu acho muito legal. Os detalhes da armadura também, né? Apesar de ter gente que reclama, mas ele tá sem camisa. Tá, mas é legal porque assim, mostra que ele tem uma armadura, né? E não quer dizer que ele esteja nu, né? Não quer dizer que seja um boneco sem nada, esteja tão descaracterizado. Ele continua com a armadura, que, diga-se de passagem, é muito bem feita, porque na clássica você não consegue ver essa parte aqui, né? Que ele tem um abdômen feito na armadura, bem legal. Tem esse desenho aqui no peito, que é muito legal. Sem contar que o pescoço lá, como é bem feito, bem detalhado. Aqui a parte da ombreira também, eu acho legal ter esses rebites aqui na armadura, então você mostra como dá a impressão que ela é de metal. Ele tem isso também aqui, tem essas fivelas, né, que seguram essas partes aqui. Você vê que por baixo ele tem uma cota de malha. É muito bem detalhado esse boneco. Inclusive aqui, ó, inclusive na junção aqui, né, onde tem o cotovelo. Não sei se a câmera pegou aqui, ó.
dá pra você ver, fizeram todo o detalhamento, né, no molde. Então ficou aqui, a cota de malha aqui por baixo. Isso ficou muito legal. A luva, né, tem toda uma textura para mostrar que ela é feita de outro material. Ela não é simplesmente um pedaço de plástico. E a textura é diferente. Esse plástico aqui ele tem uma textura diferente, né? Por isso que eu falei, parece um vinil. É como se ele fosse um vinil. É muito bom. É gostoso de você segurar assim. Parece que você está segurando uma coisa diferente. Não é um plástico normal que nem aqui do boneco. O cinto aqui é muito bonito. Eu acho bem legal. Ele tem algumas inscrições nele aqui. Né, uns relevos. Tá bem bonito. Aqui nas pernas também ele tem os detalhes das fivelas, né? O que o Marcelo mostrou do clássico. O clássico é pintado, esse aqui não veio pintado, mas é nada que não dê para ser feito. Vai ficar mais realista. A bota aqui, né? Tem todos os rebites aqui. Muito legal, muito bem detalhado. Gostei demais do rosto, você vê os olhos dele por trás da máscara. Achei isso muito legal. Muito bom. Bom, eu vou aproveitar que ele está na mão. Eu ia medir, mas vamos fazer as articulações aqui já. A cabeça dele gira, o gorro aqui não atrapalha fazer o 360. Ele olha bem para baixo, ele olha muito pouco para cima, quase nada. Ele tem... Não, ele não tem. Eu achei que ele tivesse igual o Doutor Estranho, aqui o pescoço solto, mas não é. Ele tem, então, a suvaqueira, que levanta bem, apesar da armadura aqui. Ele até que consegue deixar em um ângulo reto aqui. Você consegue girar bem o braço. Ele tem o giro do bíceps. O cotovelo, que é duplo, muito legal. É uma pena que eles poderiam ter escondido os pinos, né? Já que, por causa da armadura, mas... Ele não gira a luva, mas ele tem o giro aqui do punho. Movimenta o pulso para dentro e para fora. Aqui no tórax, eu achei que... Eu até entendo porque é uma armadura, mas que nem o Homem de Ferro, ele tem um movimento aqui, né? Tem pelo menos aquela catraca que você consegue mover. Ele aqui, ele não tem nem embaixo do tórax, nem aquela dobradiça aqui. Ele tem acho que é quase como se fosse uma ball joint aqui, ou algo nesse sentido, que você consegue mover, né? Aqui no meio, aí você consegue fazer algumas poses, mas sei lá, acho um pouco estranho. Aqui nas pernas, ele tem aquele esquema da haste com as ball joints, então você consegue mover. Não vai muito para trás por causa do bumbum dele, mas mexe bem para frente. E aqui tem algo que eu acho muito legal. Tem o corte aqui, né, para você poder fazer o giro da coxa. E ao contrário da maioria dos bonecos, que é aquele corte aqui na coxa, e a hora que você gira, fica aquela coisa estranha, sabe, cortada, e não fica bonito. E ele tem esse detalhe, isso aqui, assim, quando tinha na Toy Biz, eles tinham uma ball joint aqui, e tinha mais ou menos esse tipo de giro aqui, né, ele se encaixava por cima da ball joint, então não ficava feio quando você girava. E isso aqui é uma coisa que a Hasbro colocou nesse boneco. E é uma coisa que eu adoraria que se ela conseguisse fazer nos outros, para não ficar aquele corte feio quando você gira a perna. Mas não sei se demanda um custo maior, se é algo que não dá para fazer em algumas figuras. Eu acredito que deva ser esse motivo, não deve ter como fazer, mas nesse aqui deu para fazer, ficou muito legal, né, por conta de ter essa armadura por cima dele, e você vê que tem ainda os detalhes da cota de malha aqui, tá muito legal. E o joelho é duplo, tem essa joelheira que nem tem aqui em cima, que eu não comentei, ele tem uma cotoveleira aqui, disfarça um pouco a dobradiça, muito bom. Ele não tem giro aqui na canela, mas ele tem a movimentação aqui do tornozelo. E dá para você fazer várias poses com ele. De tamanho, deixa eu ajeitar aqui. Ele tem aproximadamente 16 centímetros e meio,
tá? Ele vai quase caminhando. O capuz dele dá a impressão dele chegar aos 17 com esse capuz. Para comparar, eu trouxe aqui o Doutor Estranho. Então você vê que ele é um pouquinho mais alto que o Doutor Estranho. E o Homem de Ferro, entre ele e a inteligência artificial, você vê que ele acaba sendo levemente mais alto que o Homem de Ferro. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais essa revisão. Voltem sempre aí no canal. Lembrando que colecionar é cultura. Nunca deixe de praticar o colecionismo. Beleza? Um abraço. E até mais. Só um detalhe que eu estava esquecendo. Ele vem com essas trocas de mãos. Tá? Essa aqui faz parzinho com aquela que tá lá. Aí ele tem essa mão que é para segurar alguma coisa, né? A mão de pegada. E a mão da arminha lá no coldre que eu esqueci de mostrar. Que ela tá aqui, ó. Aqui no coldre dele tem essa mini, acho que é Luger que chama, não estou bem certo. Mas é bem legal. Apesar dela ser bem pequenininha, né? Mas fica legal aqui. E lógico que ele vem com um item mais legal ainda, que é esse aqui. Esse aqui, para quem não sabe, é o crânio e a espinha dorsal do Thanos, que nessa saga ele mata o Thanos e arranca dele. Brinquedo para criança. Filho, que é isso que veio com o boneco? Mãe, não é nada não, é só o crânio e a espinha dorsal do Thanos, fica tranquilo. Então tá aí. Beleza, pessoal? Um abraço. Retribution! Oh yeah, we want retribution!